Então este vídeo serve para corrigir aqui alguns bugs no nosso jogo e acrescentar algumas funcionalidades. Uma funcionalidade que eu já acrescentei foi a animação de apanhar. Até agora o nosso personagem apanhava o hambúrguer, apanhava a chave, mas não havia nenhuma animação. Então vou-vos mostrar o que é que eu fiz. Portanto, aqui na nossa personagem, nós no Animator temos que acrescentar aqui a animação Pickup. Esta animação está aqui na parte dos modelos 3D. Portanto, eu estou a usar o Dr. Mail Young. Portanto, estou a usar esta personagem e o que eu fiz foi procurar aqui nas animações a animação Pickup, que é esta aqui. E então o que eu fiz foi muito simples, arrastar daqui para aqui. Pronto, eu vou apagar esta porque já lá está e ela ficou ali. Agora, tive que criar a transição entre o movimento, a blend tree do movimento e o pickup, portanto, botão direito Make Transition para lá, depois botão direito Make Transition para cá, para ficar com estas duas setinhas aqui. Agora, selecionando a seta que faz a transição entre o movimento e o apanhar, criei um trigger novo. Portanto, aqui fiz trigger e depois chamei-lhe apanhar e defini como condição aqui de transição entre o movimento e o apanhar, a definir o trigger apanhar. Pronto, então isto basicamente coloca a animação no animator do player e define que esta animação só vai ser executada quando este trigger for ativado. E agora como é que nós vamos ativar o trigger? Basicamente fui ao código, comecei pelo script que tem as animações, que é o player anima, e criei uma função muito simples. Public void animação apanhar e escrevi isto, animator set trigger apanhar. Mais nada. Portanto, esta função para ativar o trigger da animação apanhar. Pronto, é só isto que eu fiz aqui. Agora, o outro código que nós temos que mexer é no código do apanhar. Portanto, aqui no código do apanhar, nós já fazíamos isto. Já cá estava este código, que basicamente testava se o player, ou melhor, naquele caso era a chave ou o hambúrguer. Este código está nos objetos que são apanhados. Portanto, eu posso vos mostrar aqui. Onde é que está aqui o hambúrguer? Está ali a chave. Portanto, está aqui o apanhar. Está aqui o hambúrguer. O hambúrguer tem o recupera vida. Quer dizer que aqui no recupera vida também temos que mexer. Mas pronto, começando aqui pela chave. Basicamente o que eu acrescentei foi isto. var temp other get component player anima. Portanto, que é para ir buscar a referência ao script que eu alterei há bocadinho, este script da animação do player. E depois, se não é nulo, mando executar aquela função que vai disparar o trigger, que vai fazer a animação do nosso player a apanhar. Portanto, se eu for até à chave, pronto, faz a animação de apanhar. Agora no hambúrguer, também para fazer a mesma coisa, tem que ser aqui no recupera vida. Portanto, aqui no recupera vida, está aqui, é exatamente o mesmo código, podem copiar e colar para cá. Portanto, faz-se uma referência, ou tenta-se fazer uma referência para a componente player anima. Se essa referência não for nula, fazemos a animação. Atenção que, neste caso, nós depois podemos querer criar uma condição, porque às vezes no nosso jogo as coisas estão sempre no chão, não é? Portanto, a animação faz sempre sentido. Mas se nós tivermos alguma coisa que o player pode apanhar que não está no chão, podemos não querer fazer aquela animação. E nesse caso, nós podemos fazer, por exemplo, aqui no hambúrguer, onde é que ele está? É o perdido de vista, está aqui. Nós podemos aqui no hambúrguer pôr aqui um public bool faz animação
E aqui pomos isto tudo dentro de um if. Se faz a animação, faz isto. Pronto, e agora se eu não quiser que ele faça a animação, imaginemos que o hambúrguer ou que o objeto que vai recuperar a vida está no ar, eu simplesmente desativo ali e assim ele já não vai fazer a animação. Então assim ficamos com um script mais flexível que não fica só agarrado àquela animação. Portanto, eu neste caso quero que ele faça a animação, portanto vou deixar de estar selecionado. Pronto, esta era uma das melhorias que eu queria fazer aqui no nosso pequeno jogo, que era a animação de apanhar. Depois, há aqui um bug no nosso jogo que é, quando o player morre, o jogo não para. E isso permite que o player... eu acho que ele não está a atualizar aqui a percentagem. Deixem ver aqui. O script de saúde não está preenchido. Pronto, estão a ver aqui o script de saúde, o texto não está preenchido, por isso é que ele não estava a atualizar aqui a percentagem. Portanto, o texto está aqui, é este. Tenho que o arrastar para ali. Como eu estava a dizer, basicamente quando o player morre, o jogo não deve parar. Portanto, deve aparecer uma mensagem a dizer que o jogador perdeu e depois, passado uns segundos, para dar tempo a ler essa mensagem, vamos mandar o jogo para o menu principal. Está difícil perder vida. 40, 20, 10. Pronto, já perdeu vida. Ele faz a animação, mas como o jogo não para, se eu disparar, ele dispara. E o jogo devia parar, devia aparecer que morreu. O game over. E então, nós aqui podemos fazer isto de duas maneiras. Ou fazemos no menu de jogo, ou então fazemos na classe da vida. Provavelmente eu vou fazer aqui no menu de jogo, criando uma referência para o player e depois indo controlando se ele ainda tem vida ou não. Então vou aqui abrir o menu de jogo. Até já tinha aqui este tudo. Portanto, vou precisar aqui de uma referência para o meu player. Eu vou usar... eu vou criar um game object. Game object player. Pronto, aqui no start eu tenho que fazer a referência para o player. Só lembrar que nós podemos fazer a referência de várias maneiras, não é? Posso fazer a referência pelo nome do objeto, o que pode ser um risco se eu tiver vários objetos iguais, pela tag, e nesse caso também posso correr o mesmo risco, ou então por um dos componentes. Portanto, eu posso, por exemplo, ir procurar o game object que tem o componente player move. Neste caso, como eu sei que o player é o único que tem a tag player, eu vou usar a tag. Portanto, vou fazer aqui o find object with tag. Atenção que existe a versão no plural e no singular. Essa versão no singular devolve um vetor com todos os objetos que têm aquela tag. Portanto, no nosso caso, nós só queremos um, que é o player. E agora aqui, então, no update. Eu vou fazer já aqui outra coisa, já agora vou fazer cache da vida do player. Portanto, a classe saúde do player saúde. Portanto, aqui se player não é nulo, isto é só para evitar ter que estar sempre a fazer cache no update, que é uma má ideia. Player saúde get component do player saúde. Pronto. Eu podia fazer esta linha lá em baixo na função update, mas é uma má prática, porque esta função tem um custo computacional e tornava o nosso jogo mais pesado. Então, se player saúde é diferente de nulo, eu vou testar quanto é que ele tem de vida. Portanto, se player saúde está difícil, saúde
ponto. E agora preciso aqui de saber quanto é que eu tenho de vida. Portanto, deixem ver aqui, perde vida não, ganha vida não, morreu. Podemos usar esta função. Portanto, morreu. Se isto devolver verdadeiro, quer dizer que o player morreu, não é? E então eu vou fazer com que o player deixe de ter a possibilidade de atirar, porque era uma coisa que ainda estava a acontecer. Então eu vou dizer destroy player destroy player get component atirar. Pronto, isto vai fazer com que ele não consiga atirar quando está morto. Agora eu preciso de fazer com que ele não volte a entrar neste if, porque senão vai estar sempre a repetir isto e depois vai-me dar um erro a dizer que ele já não tem este componente. E para isso eu vou remover-lhe também do player a classe saúde. Portanto, vou aqui player mais uma vez, faço o get component de saúde. Pronto, e removendo assim a classe saúde, ele aqui já não vai dar diferente nulo e já não vou estar sempre a repetir isto. Agora eu preciso da ação que eu quero, que é quando ele morre, informar o jogador do game over. Eu vou criar uma função chamada game over, mas eu não quero chamar esta função logo, porque senão depois não dá tempo para... Não, eu vou chamar esta função game over e depois dentro desta função game over é que vou chamar outra que é para voltar ao menu principal. Pronto, a função game over não existe, eu vou dizer ao Visual Studio para gerar a função, portanto é irem aqui esta lâmpadazinha e mandarem gerar método, ou então carregarem em control ponto final e mandarem gerar método. Pronto, e está aqui o método. Portanto, eu agora vou usar o sistema de mensagens para dizer que game over. E agora eu quero voltar ao menu principal. Então a função game over vai fazer aparecer esta mensagem. Agora, se eu fosse carregar já o menu principal, o utilizador não conseguia ler a mensagem, não é? Então o que eu tenho que fazer é criar outra função que vai carregar o menu principal. Aliás, se calhar até já aqui existe. Deixem cá ver terminar o que é que faz esta função. Está aqui, vamos usar a função terminar, não é preciso criar outra. Só que agora nós temos que executar aquela função, mas com um delay, porque nós não podemos, como eu disse, cortar a mensagem para o player não conseguir lê-la. Então, aquilo que nós podemos fazer é usar a função invoke. E agora vou pôr aqui que eu quero chamar a função de terminar. E agora eu digo com quantos segundos de atraso. Portanto, eu vou dar 3 segundos para o jogador ler a mensagem, dizer game over e depois voltar ao menu principal. Pronto, vamos então testar a ver se já funciona. Mas eu para testar vou fazer aqui uma alteração, que eu vou pôr aqui o cat a tirar mais vida, que se eu nunca mais lá chego. Vou pô-lo a tirar 50% de vida. Pronto, tirou 50%. Game over. Já não consigo atirar e voltou. Se calhar 3 segundos ainda é pouco tempo. Ainda vou pôr mais. Pronto, vou pôr aqui 5 segundos. Pronto, e este era o outro bug então que nós tínhamos no nosso pequeno jogo. E assim também está resolvido. Agora, uma alteração que eu também queria fazer era quando nós atacamos o ninja, o ninja não reage. Portanto, se eu atirar uma pedra por trás, ele perde vida, mas ele não reage. E eu queria mudar também isso. Portanto, basicamente o que eu quero é mudar o estado dele e fazê-lo olhar para o player quando ele perder vida. Para isso, ele vai ter que reagir à perda de vida. Vamos aqui à classe saúde. Já há pouquinho andamos aqui. E aqui agora, quando ele perde vida, portanto, basicamente o que eu fiz foi isto. Se o NPC
primeiro fiz aqui cache do NPC Move. Nós também podemos fazer isto ao contrário. Eu tenho aqui este comentário, porque na prática este código, sendo específico do NPC, se calhar até fazia mais sentido estar ao contrário. Mas basicamente, deixem-me só experimentar aqui e ver se ele já faz o que eu quero. Portanto, o ninja vai-se embora e eu quero que ele olhe para mim quando ele perder vida. Pronto, é isso mesmo. Portanto, basicamente o que está feito é isto. Na classe saúde eu faço cache do NPC Move do ninja, assim, e quando dentro da função perder vida eu vou ver se ele é um NPC, portanto se o NPC Move está diferente de nulo, eu mudo-lhe o estado para atacar. Se vocês estão a mudar o estado e não conseguem mudar, provavelmente têm que pôr aqui public para conseguirem ter acesso à propriedade do estado. Pronto, e assim fica o problema também resolvido. E nós também podemos fazer aquela alteração aqui dentro do update, mas para isso tínhamos de estar sempre a ver qual era a saúde, se ele tinha perdido vida, se não tinha perdido vida, e assim se calhar ali é mais fácil. Portanto, na classe saúde acrescentei esta referência para o NPC Move, aqui fiz o get component, e depois se aquele componente não é nulo, quando ele perde vida, portanto dentro da função perder vida, mudo o estado para atacar. Era outra coisa que eu queria fazer. Por fim, quero acrescentar também aqui mais uma funcionalidade. Aliás, quero-vos mostrar aqui uma alteração que foi feita a pedido, que foi aqui a rotação. Portanto, a rotação, se vocês quiserem fazer a rotação com o rato, nós já tínhamos feito, fazíamos a rotação com o rato, mas aqui o eixo era o mouse X, portanto era o eixo do rato. Se vocês quiserem fazer a rotação com as teclas, o eixo é o horizontal. Se vocês quiserem, nós podemos fazer as duas coisas, que é, por exemplo, aqui eu crio aqui uma variável public string eixo rotação e depois ponho aqui, por exemplo, horizontal, e agora aqui, em vez de usar entre aspas, ponho a variável, e assim no jogo eu posso mudar. Portanto, posso pôr lá o mouse X se eu quiser rodar com o mouse X. Portanto, agora aqui no player tenho aqui o eixo de rotação, está horizontal, assim ele roda com as teclas. Tenho que ter cuidado a escrever ali o eixo para coincidir com o que está nas definições. Se eu escrever aqui mouse espaço X, ele assim há de rodar com o rato. Portanto, cá está ele a rodar com o rato. Portanto, é uma questão de vocês, se quiserem um ou se quiserem outro método, podem configurar ali. Aquilo que eu queria fazer não era isto, era basicamente a possibilidade de nós definirmos um tempo limite para o player acabar um jogo. E eu vou voltar a usar aqui, se calhar, o menu de jogo. Vou criar aqui mais uma variável, public float tempo limite. Eu vou pôr igual a 0, não, vou pôr igual a menos 1. Basicamente, se for menos 1, não tem tempo limite. E aqui no update, então o que eu vou fazer é tempo limite menos igual ao time delta time. Se o tempo limite for menor, eu vou fazer isto de outra maneira, porque assim o que vai acontecer é que quando o tempo limite for menor que 0 ia parar, só que ele ali também já é menor que 0.
Portanto, eu vou criar aqui outra variável que é o tempo atual. Tempo atual. Pronto, e aqui então no float faço assim. Aqui no start ponho o tempo atual igual ao tempo limite. Se o tempo limite for maior que 0, portanto se for menor que 0 não há o tempo limite, por isso não me interessa. Eu vou ao tempo atual e tiro o time delta time, que é o tempo que passou. Se o tempo atual for menor que 0, quer dizer que o jogo acabou. E aqui podemos fazer a mesma coisa que fizemos há bocadinho quando o player morria. Portanto, podemos deixem-me pensar, se calhar eu vou só chamar a função game over, que depois vai fazer esta pensagem e vai voltar ao menu principal. Portanto, aqui deve-me aparecer agora a variável do tempo limite e do tempo atual. Tempo limite, se tiverem menos 1, não vai fazer nada. Portanto, o jogo não tem tempo limite e eu posso jogar à vontade. Se eu colocar aqui, por exemplo, 5 segundos, que vai ser impossível para terminar o jogo, vai começar a descontar em tempo atual. Quando chegar a 0 vai-me aparecer o game over. Game over. E vai para o menu principal. Pronto. O que é que eu queria fazer? Quero pôr agora aqui o tempo a contar no canvas. Portanto, vamos aqui ao canvas. Eu vou adicionar um texto, mas não vou usar o texto do Text Mesh Pro, porque senão... aliás, até posso usar, não há crise. Text Mesh Pro, tempo limite. E agora vou posicioná-lo no canto. Portanto, vou passar isto para o modo 2D. E agora faço zoom out. Vou posicioná-lo no canto. Tempo limite. Vou limpar o que cá está, porque se não houver tempo limite não há nada para atualizar. E agora, voltando aqui ao nosso menu de jogo, ao código do menu de jogo, eu vou ter que criar uma referência para aquele Text Mesh Pro. Portanto, public Text Mesh Pro UI text tempo limite. Portanto, não se esqueçam que têm que fazer este using aqui. O meu Visual Studio está a fazer estes usings todos automaticamente. A última versão, pelos vistos, faz isso. Eu não me tinha percebido. Basicamente, aqui eu vou atualizar o meu tempo limite. Portanto, o text tempo limite ponto text igual a tempo atual ponto toString. E pronto, isto vai dar em segundos. Outra coisa que eu quero fazer aqui é, se o tempo limite é maior que 0 e o tempo atual é maior que 0, porque a ideia é evitar que apareçam valores negativos. Ok, eu há bocadinho reparei que quando o tempo terminou começaram a aparecer valores negativos, eu não quero. Não preenchi, tenho que preencher aqui, portanto eu até devia testar, isto era para nulo, desculpem lá, esqueci-me desse pormenor. Se o text tempo limite é diferente de nulo, porque senão temos aqueles erros de referência nula típicos. E agora eu tenho que preencher aqui então o meu text, vou arrastar para lá este e vou executar. Bom, está ali o tempo limite. Isto é estar em 2D, desculpem lá.
Estava a olhar aqui para os erros, mas isto é de estar em 2D. Se calhar não precisamos de tantas casas decimais, portanto ali no toString, mesmo assim dá a aparecer um valor negativo. Se for diferente de nulo, daqui no toString nós podemos pôr o cardinal, ponto cardinal, que assim deve ficar com uma casa decimal. E eu não quero valores negativos, portanto eu aqui vou pôr tempo limite menor ou igual a 0, e aqui faço se tempo limite atual, desculpem, for menor que 0, tempo atual igual a 0. Isto é só para evitar que apareça o valor que apareceu há bocadinho ali, que ainda era negativo. Eu não quero lá valores negativos. 5 segundos, 4, 3, 2, 1, game over. E vai para o menu principal. Muito bem. Só mais uma pequena afinação. Em vez de serem dois cardinais, aqui há um 0, que é para estar sempre um 0, mesmo quando o valor é 0, qualquer coisa. Não ficar só o vírgula qualquer coisa. Cinco, 4. Pronto, game over. Pronto, se vocês quiserem, depois podem pôr uma mensagem diferente a dizer que o tempo expirou ou terminou o tempo, mas acho que dá para perceber mais ou menos a ideia. E para já eram estas alterações e correções que eu queria implementar.